Atos capítulo 16. Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e, por isso, o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naquele lugar sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficaram mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Deus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha na ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para compreender o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações delas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram às autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar estes costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas.
As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com as seguintes ordens para o carcereiro: "Solte esses homens." Então o carcereiro disse a Paulo: "As autoridades mandaram soltá-lo. Podem ir embora em paz." Mas Paulo disse aos policiais: "Eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. Depois nos jogaram na cadeia, agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem." Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Atos, capítulo 17. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfílopes e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes ensinava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles
estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônia e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não-judeus, tanto mulheres de alta sociedade como também muitos homens. Mas, quando os judeus da Tessalônia souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e a atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam o que é que esse ignorante estava querendo dizer. Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram para uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber de novo que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas notícias. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os deuses, encontrei um altar que está escrito aos deuses desconhecidos. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo, tudo que existe nele, é o Senhor do céu, da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele é mesmo quem dá todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar, quando e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Em alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filho dele. E já que somos filho dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram para falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram em outras ocasiões: queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali.
mas algumas pessoas creram e se juntaram a eles. Entre essas estavam Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Atos capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele havia chegado na Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, pois a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isso é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal algum, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Gálio se tornou o governador da província da Acácia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los? Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Zóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Gálio não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele raspou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora, disse: eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu para Éfeso. Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito de Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas.
Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acácia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns irmãos, alguns cristãos, e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que haviam de vir depois dele, isso é, Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, começaram a falar línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falaram mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando eles tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez veio um espírito mau e disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então os homens que estavam dominados pelo espírito mau os atacou e bateu neles, com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou ainda mais respeitado. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto,
mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que soube que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então, ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que este tal Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estaremos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardada do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra eles, eles podem apresentar suas acusações no tribunal. Pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.